Skype, o Adriano Luiz, radialista desde 2004, inicialmente trabalhou na Rádio Alternativa FM em Agrestina, né? Passou pela 101 FM, hoje Polo FM de Santa Cruz do Capibaribe, Litoral FM de Barreiros, Caruaru FM, Liberdade AM, transmissão de São João de Caruaru, o senhor falou no São João de Caruaru, pela TV Pernambuco, Carnaval de Bezerros, pela Infor TV, web, atualmente é locutor de rádio na Rádio Liberdade FM de Caruaru e jornalista no blog do Adriano Luiz. Adriano, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Paulo, boa tarde ao Ailton, boa tarde ao candidato Rafier Delon e a todos que estão acompanhando a gente pela TV e pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Será um programa muito interessante para todos que estão aí acompanhando. Começar com o nativo, o homem da terra lá de Caruaru, né, que está com a gente para participar do programa, tendo a honra de fazer a primeira pergunta para Rafier. O Ayrton Vasconcelos, aliás, o Adriano Luiz. Adriano, você. Muito bem, candidato, mais uma vez, boa tarde, Rafier. Na sua campanha você fala muito, na verdade, na educação. Né? Educação não se brinca. E para o Rafier, né, primeiramente, parabéns pelo dia do professor, que o Rafier também é professor universitário, né, professor, enfim. Para você, Rafier, a educação pública municipal, você que estudou no Colégio Municipal Álvaro Lins, o que o plano de governo do Rafier, caso eleito, pretende fazer na educação de Caruaru? Ótima pergunta, Adriano. Primeiro, lhe saudar, lhe escuto diariamente, através da Rádio Liberdade, né, você que tem uma voz... Obrigado. Belíssima, então a gente sabe que o caruaruense conhece de perto a sua voz e que bom você estar conosco aqui nesse debate. Primeiro, a gente tem noção, Adriano, do que é o raio-x do município de Caruaru na temática de política pública. Primeiro, nós temos um número muito alto, Pedro, de alunos. São mais de 40 mil alunos na rede pública municipal, mais de 2 mil professores na rede pública municipal, mais de 130 escolas na rede pública municipal. Então, não é um raio-x de uma cidade pequena, é um raio-x de uma cidade cada vez mais evolutiva no aspecto geográfico, no aspecto habitacional. E a gente sabe que o primeiro ponto a ser direcionado, Pedro, é a situação de colocar alguém que realmente tenha noção do que é Fundeb, do que é IDEB, do que é IDEP. Nós estamos no 4º ano de gestão e se passaram, Pedro, 3 secretários. É difícil você ter noção de uma sequência de planejamento em relação àquela temática que deveria ser, Adriana, a mais importante do contexto municipal. Esse é um ponto. Nós tivemos a dificuldade enorme agora na situação da pandemia, como Pedro Paulo falou de modo muito inteligente na abertura, onde foi obrigado a justiça ter que dar a canetada, Ailton, para ser entregue os kits alimentares. Quando eu falo em 40 mil crianças, eu não falo apenas de números. Eu falo de 40 mil famílias que esperam, que necessitam e que ficam refém, Pedro, da comida, da alimentação. Eu estudei no Colégio Municipal Álvaro Lins quando era referência lá atrás. É o maior colégio da rede pública municipal, estragada, segundo o Conselho Municipal de Educação Alimentar. E foi necessário, né, mais de 100 dias de espera, Pedro, para se colocar o kit alimentar na mesa do aluno de Caruaru. Então, o que a gente vai trazer de prático? Primeiro ponto, nós teremos um secretário ou uma secretária que entende de educação pública. Não só em sua área urbana, mas principalmente, Pedro, na área rural. A Adriana é de Caruaru e sabe muito bem que nós temos uma área geográfica rural enorme. Nós temos um distrito que chega a ser a 40 quilômetros do centro urbano da cidade, Pedro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o 14º salário para o professor da rede pública municipal. É compromisso nosso. Somado também, Adriano, a situação da rediscussão de verdade do PCC. O que é o PCC? O Plano de Cargos e Carreiras, Ailton, que vem sendo protelado entre a gestão e sai gestão. Somado, por último, para não ser tão longo na minha resposta, a diminuição considerável, Pedro, dos anexos da zona rural. É triste, é lamentável, Pedro, você vê crianças na zona rural de Caruaru e também na periferia, Adriano, estudando em garagens, sem ter o mínimo de capacidade de geração. O filho de Pedro Paulo, de 8 anos de idade, estudando com o filho de Ailton, de 11 anos de idade. Como é que fica a geração educacional, geracional, de juventude para o futuro? E para finalizar, nossa nota no IDEP é muito ruim, Pedro.
A gente tem uma dificuldade enorme no aluno do 9º ano em questões de resolutividade matemática e tradução linguística. Então, é necessário ter um prefeito que o quê? Que conheça de perto a realidade da escola pública do município, que tenha passado por essas nuances e que, consequentemente, dê respostas a situações que estão aí na espera há vários e vários anos. Mais uma pergunta aqui chegando pelo Skype com o Adriano ou Luiz? Você, Adriano? Rafi, na questão da mobilidade em Caruaru, você que esteve à frente aí do Detran, né, da Ciretran em Caruaru e mora na cidade, circula sempre com carro por Caruaru, pela zona rural, como tratar essa questão da mobilidade na nossa cidade, já que, vou citar aqui um exemplo da rua Duque de Caxias, bem no centro de Caruaru, às vezes muitos ônibus, porque ali concentram várias linhas, passam por ali, algumas paradas, e às vezes ali trava o trânsito de Caruaru. Esse é um exemplo. E a questão do anel viário, que está ali parado, uma obra que vem lá da gestão do ex-prefeito e hoje deputado Tony Gel. Como é que vamos destravar essa questão, vocês, no plano de governo, para destravar essa questão da mobilidade? Dentro dessa questão também, um caso envolvendo os loteiros da zona rural, né, que transportam as pessoas da zona rural para cá, e isso foi proibido com a questão da licitação do transporte público, que só apenas ônibus podem fazer esse transporte. Hoje, quem mora na zona rural e precisa vir para o centro da cidade, comprar algum objeto, ele fica meio que impossibilitado. Como é que essa questão aí pode ser resolvida caso você venha vencer as eleições? Perfeito, Adriano. Primeiro que a gente precisa ter noção de como é o raio-x da mobilidade de Caruaru. Nós somos a terceira maior frota do estado de Pernambuco, atrás apenas de Recife, da capital, e também de Jaboatão. Mais de 170 mil veículos estão registrados e cadastrados em Caruaru. Isso eu não conto o cara que não emplacou, isso eu não conto aquilo que a gente chama de frota flutuante, que são os municípios circunvizinhos. Então vamos começar pelo centro. Primeiro, rediscussão concreta e de verdade do plano diretor da cidade. Esse é um ponto. Você citou muito bem aí a situação da rua Duque de Caxias. A rua Duque, Adriano, você conhece muito bem, só é ver registros fotográficos de Caruaru de 50, 60 anos atrás, vai observar que é uma rua estreita, uma rua pequena, para passar carroça. Então qual é o nosso contexto? O ônibus intermunicipal não pode passar, Pedro, no centro urbano da cidade. Nós temos uma rodoviária pertinho. E por que não passar ali ao lado? Centro é lugar do ônibus coletivo da cidade, do táxi, do mototaxista e também do transporte coletivo. Eu sou um defensor do toyoteiro. Eu sou um defensor do cara que sobrevive disso, Pedro. A situação da Toyota não é uma questão apenas de mobilidade, Adriano. É uma questão cultural e econômica. Olha, quando você compra um saco de farelo na rua São Sebastião, lá no sítio Caldeirão, lá em cima, um veículo pequeno não leva não, Ailton. Um ônibus não leva, um carro popular não leva. O que leva é a Toyota. Então só existe um lugar no planeta que tem Toyota, que é a região agreste de Pernambuco. Então você toyoteiro, você loteiro, você já me conhece, não é de agora. Você sabe que vai ter um parceiro, um cara que vai lutar por você a partir de janeiro, lá no Palácio Jaime Nejaim, porque conhece tua realidade. Voltar para o Adriano Luiz. Você, Adriano? Rafael, São João de Caruaru. O modelo que está aí hoje do São João. Caruaru é conhecida como capital do forró, mas só tem forró no mês de junho. Qual o projeto aí, o que está no seu plano de governo para a maior festa do interior do estado, que é o nosso São João? Primeiro eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por ter um cara feito Pedro Paulo que tem a cabeça de empreender lá. Porque infelizmente o São João de Caruaru, se não fosse essa capacidade das emissoras, ficaria apenas para o município de Caruaru. Nós temos uma capacidade econômica enorme, Adriano. O São João não pode ser apenas no mês de junho. A Fundação de Cultura tem que funcionar os 365 dias do ano, os 12 meses do ano. Se eu convidar Pedro Paulo para ir para Caruaru comigo hoje, eu não tenho de levar ele no forró. Não tenho, Ailton. Você que está com a sua esposa lá em Caruaru, convide ela para ir para o forró hoje de noite, que não tem. Então, que capital do forró é essa? Então, o link com o setor hoteleiro vai ser priorizado e Pedro Paulo vai ajudar a gente, assim como também as outras empresas de comunicação, a reverberar
aquilo que começou, Pedro, lá na Rua 3 de Maio, a nós fazermos juntos o maior e melhor São João do mundo, levando cultura. Nosso município tem Vitalino, mas também tem Zé Condé, João Condé, Azulão, Petrúcio Amorim, Austrégésilo de Ataíde, Ludogero, Otrope, tem muita gente boa para a gente potencializar. Então, são essas vertentes que a gente vai junto potencializar o São João a voltar a ser, sem dúvida nenhuma, o maior e melhor do mundo e tomando abrangência não apenas regional, mas principalmente mundial. Nós temos capacidade para isso. Falta alguém com coragem e pulso para potencializar. Quero agradecer ao nosso querido Adriano Luiz. Muito obrigado pela participação, a sua participação, Adriano. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação participar do debate. Um abraço para todos. E a você também, Ailton Vasconcelos. Muito obrigado pela sua presença e de modo especial ao meu conterrâneo, né? O Adriano Luiz está lá e a Alessandra, sua esposa também, esse casal amigo que eu tenho um respeito e consideração muito grande. Muito obrigado e uma boa tarde.